queremos montar um time de alta performance, um time muito bem sucedido. E eu vou mais rápido nas perguntas aqui por causa do tempo aqui. Daqui a pouco você precisamos te liberar. Cara, o que você espera de um bom colaborador? Olha, eu aprendi uma coisa também importante, tá? Gozado, como é gostoso ter experiência, né? Porque assim, antes eu talvez não tivesse todas as respostas no passado. Não é que eu tenha, né? Porque quando eu acho que eu tenho todas as respostas, a vida vai me fazer perguntas novas. Mas esse tipo de coisa é muito, muito interessante. Porque o que eu espero de um colaborador, né? Depois da experiência, eu consegui enxergar que o bom profissional eu consigo formar. O bom caráter tem que vir. Não dá para transformar o mau caráter em bom caráter. Como testar o bom caráter? Então, é difícil. Você vai observar, primeiro o histórico, né? Então, o cara de onde vem, experiência, quando é novo, tipo de educação teve, né? Formação acadêmica, uma série de coisas. Então, você vai olhando as coisas e vai entendendo a pessoa e vai conversando e vai fazendo entrevista. Hoje tem um feeling muito legal. Você pergunta, na situação tal, o que você faria? Tá? Você consegue pegar um pouco da essência da pessoa, mas isso só vai conseguir saber mesmo no dia a dia com as coisas acontecendo. Agora, eu preciso, assim, eu adoro aquela frase, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bobo, né? A frase não é minha, mas é uma frase que eu adoro. Então eu prefiro aquele cara que supera o job description dele, sabe? Ele está sempre querendo fazer mais coisa. Ele está sempre interessado. A pessoa interessada, a pessoa que tem uma dinâmica, tem um drive que é fundamental hoje em dia no mundo competitivo, rápido, né? No passado você falava em ROI de 5 anos estava bom, você fala em ROI de 6 meses, por um ano, já quer ter o retorno. Então é muito complexo esse mundo para você ter gente acomodada, né? Ah, mas só funciona o cara que tem esse drive incrível, que o sujeito tem, né, essa ênfase boa. Não é que só funciona. Eu prefiro esse tipo de pessoa. Aquela menina ali, a Vivi, é um demônio, né? Eu falo, não, demônio, não, no bom sentido. No bom sentido. Pelo amor de Deus. Eu vou dizer assim, é uma máquina em ebulição. É o tempo todo querendo inventar coisa e fazer tal. E isso eu acho muito importante. Então, esse é o perfil que eu gosto. Não estou dizendo que todos pensam assim. Então, eu gosto do perfil da pessoa doer, realizadora, aquele que vai, faz acontecer e não olha para trás, entendeu? Mas faz direito. Né? E aí a gente pode treinar esse tipo de pessoa, mas ela tem que vir com essa ênfase, entendeu? Total. Eu gosto desse tipo de pessoa. Hoje em dia, para você competir, eu falo uma frase que eu repito 100 mil vezes. Você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se for peixinho, você vai ser comido. Então, o que você está falando para ter bons colaboradores é priorizar aqui, de fato, Qual que é o nome da palavra? Extra mile? Não. Resiliência? É que não, poxa, acabou de falar de uma pessoa íntegra, né? Priorizar o caráter. Né? Porque... E aí o estilo da pessoa é a da fazedora, é a dinâmica da pessoa de realizador, entendeu? Eu gosto de gente assim, que vai atrás do objetivo, supera o objetivo, te surpreende o tempo todo. Eu gosto de gente assim. Eu tenho um sócio ali que é um maluco que eu tenho que segurar o cara. Porque se for por ele... Não, só elogios, né? É um demônio, um maluco. Exatamente. Eu adoro... Cuidado, vai chegar a sua vez também. Essa é uma fera da venda, ela é vice-presidente comercial e ele é o fundador daquela construtora que eu mantenho com você. Os dois, são 2 irmãos. Que vão construir irmão e irmã. Que vai fazer a sua casa lá. Isso aí. Mas são gente fora da curva. Eu procuro gente fora da curva. É neles que eu aposto. E aí eu trago a minha experiência, a minha visão, a visão estratégica. Eu posso ajudar eles a crescerem, a pularem etapas que eles iriam enfrentar se não tivesse a experiência de alguém do lado deles. É assim que eu acredito no jovem do nosso lado, entendeu? E sabe, eu fico refletindo, mais recentemente tenho refletido mais sobre isso, sobre, cara, como tentar identificar o caráter de uma pessoa, né? E aí eu cheguei a uma conclusão, sou um cara muito novo, né? Eu tô há 13 anos no mercado financeiro, mais ou menos. Minha conclusão até agora é, eu só vou perceber que alguém é mau caráter com 2 coisas, com tempo e crises. Porque, cara, sem um momento difícil é muito difícil. É quase impossível você expor essa pessoa a uma situação onde ela vai ter que tomar uma decisão ou ter a possibilidade de te virar as costas ou te sacanear. Né? E em pouco tempo não dá pra ver isso daí, Quando tudo cara. tá bem é mais difícil. Muito fácil. Tá todo mundo ganhando dinheiro. Tá tudo ótimo. Pô, aí... Sabe uma coisa importante? Família, né? Você quando contrata... Família, boa. Que essa pessoa... Porque se a pessoa não foi casada ainda, mas de onde ele veio? Qual é a origem dele? E se for casado, tem filhos, não tem, como é que ele é, como é que funciona, como é que é importante. E tudo isso você consegue descobrir, entendeu? É a infância, o que passou, o que não passou, onde estudou. Quando a gente fala sobre meritocracia, né? Então, a gente está numa empresa, né? Assim, numa empresa, quando a pessoa está nela, existe uma capacidade da pessoa de ela crescer na empresa ou ser demitida, né? A pessoa, ela às vezes não definiu a realidade a qual ela nasceu, mas aonde ela está, é possível que ela de alguma forma cresça ou deixe de crescer, né? Como que você enxerga? Você acha que hoje existe de alguma forma meritocracia no nosso... Adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Eu vou te falar.
eu preciso dizer assim, a experiência e a maturidade trouxeram uma série de visões diferentes. Eu sempre fui um ownership-minded person, né? Isso é para traduzir para os ouvintes que não entenderam. Eu era uma pessoa com mentalidade de dono, né? E isso mudou. E hoje em dia o que funciona é o partnership-minded executive, né? Que é o cara que pensa na parceria, na divisão da riqueza gerada pelas pessoas da empresa, com elas mesmas, né? Você não consegue, por mais que você, né, tenha talento, que você tem de sobra, Thiago, fazer isso que você fez aqui sozinho. Então você tem que dividir isso. E na divisão, a delegação é talvez uma das facetas mais complexas do empresário bem-sucedido, né? Porque ele acha que ele sabe tudo do jeito dele, que tudo tem que ser do jeito que ele faria. E eu fui muito assim, fui muito control freak. Eu sempre achava que tudo tinha que ser do jeito que eu queria fazer e que os outros nunca iam fazer tão bem quanto eu faria. A partir do momento que eu consegui não pensar mais assim, principalmente num negócio que eu vendi um intangível chamado ideias, tem coisa mais intangível que isso. Não era uma fábrica de salsicha que entra o porco e sai a salsicha. Era uma fábrica de ideias, que a ideia é que nem gato, não cachorro, né? Ela vem quando ela quer, não quando você chama. E aí é difícil como é que você remunera essas pessoas, como você estimula, como você atrai, retém talento dentro do teu negócio, que é quem vai fazer acontecer. Eu, como bom líder, não precisava fazer mais do que isso. Atrair os talentos, e motivar os talentos e reter eles na empresa. Fazer eles terem uma vida longa no negócio e não ficarem pulando de galho em galho, né? Porque não é o que eu queria. Esse é o único jeito de você fazer isso, é você dar uma participação para os caras. Historicamente, na nossa profissão, quero lembrar, e vou dar um exemplo aqui, a DPZ foi uma agência que sempre foi muito importante no mundo da publicidade. E tinha 2 talentos lá dentro, um chamava Washington Oliveira, outro chamava Nizam Guanais. Poxa, se eu fosse o dono da DPZ da época, do Alípio Petit Zaragoza, era o nome eu dava metade da empresa para esses 2. Com o tempo, né? Tu tem um projeto, né? Você vai dando conforme o cara vai merecendo. É a história da meritocracia. Você usou a palavra certa. A empresa tem que valorizar meritocraticamente quem realmente produz e faz ela ser fora de série. Os outros, você pode ter pessoas que têm que estar lá porque tem que carregar o piano do dia a dia, mas os que superam e os que são fora de série você não pode perder. E aí, quem não funciona, o sistema tem que expelir sem dor. Tchau, fora. Só quem funciona fica. Como que você consegue isso? Com avaliação de desempenho, com acompanhamento muito próximo das pessoas que estão trabalhando, olhando, observando. Tá? Tem vários layers da empresa, tem que ter esse tipo de sensação de quem realmente funciona. Não é com o coração que se administra, é com eficiência que se administra. Olha só, falando de negócios ainda, você tem vários negócios, né? E você tem vários negócios hoje como investidor, né? E você tem muitos líderes e durante muito tempo você foi o grande líder executor do negócio. Isso. Como que você metrifica os resultados de um negócio? Vocês usam OKRs? Como que você faz uma gestão disso? Como que você acompanha, né, as métricas de um negócio? Qual que é a lógica disso para você, para acompanhar tantas coisas ao mesmo tempo e, cara, manter margem, performance, time, engajamento e dinheiro? Agora não temos 16 minutos só. Não, e tem outras perguntas para fazer. Não. Então não vou entrar na característica técnica da história que não interessa. Então, assim, o que eu faço hoje, né? E eu me sinto muito feliz nisso. Porque eu cansei de ser o executivo, o carregador de piano do dia a dia. Deixe isso para os mais jovens fazerem. Mas eu adoro essa história do conselho. Tá? Então eu estou no conselho das empresas, onde a gente aprova um orçamento geral da empresa no ano, onde os executivos trazem todas as demandas, onde a gente olha para tudo aquilo, qual é o investimento necessário, capital de giro que precisa da empresa para poder rodar aquele tipo de crescimento, porque você sabe que crescimento pode quebrar a empresa, né? Se você não souber dimensionar o capital de giro que você precisa, se você não souber dimensionar o investimento, e você, por mais potencial que você tenha, você não consegue ter sucesso. Então tem aí um equilíbrio importante a ser visto. Então, quando a gente consegue elaborar um orçamento que prevê um plano de negócios, né? Que é um orçamento que é um plano de negócio, daquele ano, no ano anterior, você deixa o executivo buscar e você vai cobrar o resultado depois. Qualquer intercorrência ou qualquer coisa extraordinária que surja, tem que voltar para o conselho para ser aprovado. Mas eu não gosto de interferir no dia a dia, deixar eles voarem dentro daquilo que nós já pré-aprovamos. E se precisa de recurso, a gente busca o recurso, a gente sabe onde buscar, como fazer. Então, tudo isso está dentro do plano de negócio. E eu adoro estar nos conselhos. Eu estou em vários conselhos, inclusive de empresas que nem são minhas. Eu fico feliz de estar, porque é sempre assim. E adoro trazer conselheiros de fora também, que tem uma visão de fora e que trazem outros insights importantes para o negócio. Então, não é tão difícil você montar uma estratégia de plano de negócio que preveja quase tudo que possa acontecer em necessidade de recursos
para a empresa poder entregar aquele resultado, o EBITDA mínimo compatível com as outras empresas do mesmo segmento. Então, você tem uma série de formas de comparar as coisas, entender se você está indo no caminho certo ou errado. E no caso de emergência, crise, etc., reúne-se de novo e acha-se novos caminhos, entendeu? Então, é assim que eu parametrizo, vamos dizer assim, dentro de cada um dos negócios, qual vai ser o futuro dele e como cada um vai andar no curto, no médio e no longo prazo, sempre com objetivos e com projeções conservadoras. Eu quero saber o pior cenário sempre, mais do que o melhor. O que pode acontecer de ruim com a gente? Né? Se a gente não alcançar tal volume de vendas, se a gente não fizer, onde nós vamos parar e como nós vamos botar de pé o negócio e como nós vamos nos defender de um eventual problema que possa surgir. Essa é a forma de você ter uma macrovisão do negócio e poder deixar as pessoas de talento no dia a dia. Se eu fosse sócio teu e fosse teu conselho, deixa o Thiago e a equipe tocarem, mas a reunião de conselho vai definir quais são. Você vai trazer para nós aquisições eventuais que quer fazer naquele ano, forma que você vai fazer para buscar aquela receita, forma que você vai fazer para manter a margem, contratações que você prevê, com os cargos que você ainda precisa, e você vai justificar caso a caso. São reuniões complexas, mas uma vez feitas, até logo. É uma boa ideia, aliás, isso daí, né, Kaique? O justo do conselho. Não, eu achei incrível. Não, eu gostei. Eu tô aprendendo muito. Quem faz conselho de 8 faz conselho de 9. Mais um dia na agenda não tá tudo bem. Um dia. Na verdade, é assim. Então, aí eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? Porque eu não vou parar. A idade vem e você tem que pensar assim, bom, eu tô líquido, eu tô bem, eu poderia parar de trabalhar? Poderia. Mas o que seriam das férias se você só trabalhasse? E o que seria o trabalho se eu tivesse férias? Você quer morrer em casa. Minha mulher falou, se você ficar em casa, nós vamos separar. Né? Eu não vou te aguentar aqui em casa. Se bem que ela trabalha mais que eu hoje em dia, mas o trabalho dela é muito em casa, porque ela é influenciadora. Eu não digital. imagino ninguém que trabalha mais que você, cara. Não, pode deixar que não. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu falei isso outro dia e vou repetir. O poder está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia por 38 anos seguidos, das 9 da manhã às 9 da noite, enlouquecidamente escravo de uma agenda. Reunião atrás de reunião, etc. Hoje eu escolho as reuniões onde eu sou mais efetivo, onde eu posso render melhor. Eu sou hoje presidente do conselho de 8 negócios que eu entrei. 8, não foram 1, foram 8. Mas deixa eu pedir um conselho. Eu já vou te contar. Mas isso daí é porque, essa sua visão de mundo, é porque ela é hoje ou você teria feito diferente? Não teria feito diferente. Teria feito. Naquela época eu precisava ser. O executivo empresário hoje que está envolvido na operação tem que dar vida pela operação. Eu não conheço outro jeito. Garanto que você está aqui 20 horas por dia, se pudesse. O primo que mais trabalha aqui, cara. Não Sem tem dúvida. Parece um consultório médico o escritório dele. Não, cara, será que eu era tão louco pelo meu negócio que eu pensava, nossa, já é sexta-feira. E amanhã é segunda. Juro por Deus, adorava estar com a minha família, adorava tudo que eu fazia, mas eu não via a hora de voltar para fazer coisa acontecer. Enlouquecido pelo negócio. Não consigo ver de outro jeito, né? Amar o que você faz, né? Total. Paixão pelo negócio, não tem outro segredo. E uma coisa que eu aprendi é que não necessariamente você precisa amar, né, alguma coisa. Você pode aprender a amar alguma coisa que faz sentido para você. dúvida. Mas, deixa eu me perguntar uma coisa. A gente é muito curioso aqui de saber o que a turma bem-sucedida que vem aqui faz com o próprio capital. E a gente sabe que você tem um family office, etc. E tal, um elf, né? Você comentou. Isso. Mas excluindo os negócios, aonde está o seu dinheiro hoje? Como que você aloca isso daqui? Como que Então, você eu tento fazer patrimônio? assim, eu estava dizendo aqui rapidamente Tinha que antes. ser uma talvez filosofia, alguma coisa? Eu estava dizendo um pouquinho antes que o perfil do investidor tem que ser muito bem avaliado para o risco que ele quer correr. Tá. Eu sou um pouco mais agressivo do que deveria para a minha idade, né? Que eu já estou na fase de manutenção de capital e tenho pouco tempo para refazer. Quando eu falo que um cara de 30 anos pode ser mais agressivo e investir mais na bolsa... Mas quando chega no seu patamar, Justo, isso daí muda um pouco, né? Não pense que muda, porque os caras fazem besteira, entendeu? Então, por exemplo, eu não alavanco. Isso é uma coisa que está fora do meu repertório. Não corro risco desnecessário. Então, obviamente que nesse momento todos os ativos perderam muito valor no mundo todo, porque tivemos a tempestade perfeita de emendar numa Covid uma guerra na Ucrânia. Eu fico perguntando, né, para mim, o que esse Putin tem na cabeça? Ele tem lá uma... Desculpa só fazer essa... Porque tem a ver com o impacto no mercado financeiro. Ele tem lá um país economicamente pequeno, não é pequeno porque é o tamanho do Brasil, mas vocês imaginam o Brasil conseguiria, em qualquer hipótese, sustentar um mundo bélico, da força bélica do tamanho que a Rússia montou? Conseguiria nunca, né? A gente não teria dinheiro para isso. Agora, você imagina uma economia do tamanho da nossa, investindo tanto, 10, 12, 15% do PIB em forças militares. Isso já desequilibra a economia para caramba. Agora, está tomando sanções do mundo todo. Ontem foi a última, que agora o ouro, que ele é 10% da produção do ouro do mundo é dele, e aí já cortaram a compra do ouro russo. Já está fora do sistema do SWIFT internacional, do sistema financeiro. Já não consegue mais fazer operação só em rublos. Ontem deu um calote, inclusive, de 100 milhões de dólares,
que foi o primeiro que a Rússia deu foi em forte. décadas, né? Porque não conseguiu pagar a dívida externa. Onde ele vai levar esse país? Vai levar para bancarrota esse país. Todos 400 empresas multinacionais saíram do país. Tanto que o cara montou um McDonald's local lá porque perderam a rede McDonald's. Assim, não dá para entender por causa da invasão da Ucrânia. Quer dizer, é surreal quando eu penso nesses gestores, entre aspas, né, tiranos, ditadores, que cometem um erro desse tamanho. E o que ele fez? Ele fez pela primeira vez os Estados Unidos ter uma inflação de 9% ao ano, que nunca acontece. Desde que eu sou empresário, eu nunca vi. Nunca vi. Você também nunca viu. Em 41 anos é a primeira vez. Nunca teve uma inflação dessa. O juro aumentando no mundo todo, criando, eventualmente, uma recessão que pode vir. Hoje estão dizendo que talvez não venha, porque deu uma esfriada já na economia americana. Isso é bom nesse momento, que aí evita a recessão. A Europa entrando em quase recessão também. Quer dizer, tudo por causa desse louco. Porque nós saímos da Covid, tinha tudo para as economias se recuperarem. O Brasil vinha bem também. Por mais que a gente critique, a gente pode criticar o que a gente quiser, mas o que o Paulo Guedes fez aqui, a economia brasileira, a situação macroeconômica do Brasil estava em ordem, né? E aí vem essa guerra para atrapalhar tudo. Então, nem sei porque agora eu me perdi porque eu estava falando tudo isso. Para você falar o que você faz com o seu dinheiro. Voltando. então, boa. Obrigado, Ele estava tentando obrigado. fugir. O Thiago está aqui para me assessorar nos momentos. Então, Thiago e turma, é o seguinte. Quando tem um impacto desse tamanho, que você vê, como investidor, onde você tem que se proteger, né? O que você tem que fazer. Quem mais tomou prejuízo nesse momento eram os que estavam mais expostos, né? Então, as ações, por exemplo, o mercado acionário brasileiro voltou a cair abaixo dos 100 mil pontos. Se você olhar as empresas, elas estão super desvalorizadas. Elas estão valendo muito menos do que deveriam, né? Tem ativos muito mais valorosos do que elas estão sendo vendidas em bolsa. A bolsa brasileira inteira está barata pra caramba. Você periga, a bolsa brasileira inteira não vale um Google, né? Então, é mais muito barato louco. que 2008. Mais barato que 2008. Mas que a crise de 2008 foi dura, né? Exato. E hoje nós estamos em pior situação que é. Então, oportunidades estão aí. Eu, como investidor, sempre penso assim, como equilibrar as coisas. Então, eu chamo o pessoal, no meu caso, da minha própria empresa, que faz essa gestão para as pessoas, e analiso caso a caso e peço uma sugestão. Por mais que eu me ache investidor profissional, eu peço para os meus CIO, né, que é o Chief Investment Officer nosso, e a equipe dele, uma sugestão de perfil de portfólio, onde a gente tem um equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, nem tudo vai cair ao mesmo tempo. Tem coisa. Então, quando a renda fixa está bem, a renda variável está sofrendo, e vice-versa. E aí você tem. Então, private equity é mais longo prazo, depende muito mais do desempenho da empresa, não tem tanto a ver com o mercado. Tem, porque a empresa também se impacta, mas é uma coisa mais diluída. Então, você tem uma forma de olhar um portfólio, eu sempre faço isso, de forma equilibrada. Então, se eu perdi em algumas posições, perdi também como todos os mortais perderam. Todo mundo perdeu que estava investindo. Mas eu consegui me proteger bem. Então eu estou meio que perto do 0 a 0. Não tô, isso é maravilhoso. Em 2022? Dentro de um portfólio. 2022 eu estou perdendo lá fora. Eu tenho investimentos fora do Brasil, em grande parte, né? Eu sempre gostei, né? Isso é uma coisa que vem de herança de tradição judaica lá dos meus pais, né? Não é meu caso, que não tenho zero ligado em religião, mas assim, meu pai é um imigrante húngaro que teve que fugir da guerra. E ele sempre falava para mim, liquidez, né? Diferente da colônia árabe, que gosta de escritura, né? Então, escritura. Você está num país que, se virasse uma Venezuela, não vai acontecer por causa do nosso... Não temos nós somos muito mais potentes do que isso, mas corremos risco com a volta do Mas PT. sabe quando a gente visitou o Paulo Guedes, perguntou para ele, ele falou, podemos virar uma Venezuela. Então, mas se isso acontecer, o que acontece com o teu terreno, tua casa, tua propriedade? Loucura. Então, o que acontece se você tem liquidez? Muda tudo. Então, assim, é a hora da liquidez, é a hora da crise, pois que o ouro cresce nesse momento, as pessoas vão procurar vamos dizer, os investimentos seguros, né? Então, o resumo da ópera é esse, é equilíbrio. O cara tem que escolher o portfólio dele, ele tem que se equilibrar. Eu sempre falo para o jovem que o percentual de coisa, de risco que você possa ter, se você juntou um certo capital, mas não tanto ainda, não arrisca mais do que 20% dele em renda variável, em bolsa, essas coisas. Fica mais no papai e mamãe que você